Natura, a água 100% mineral em garrafão de 18,9 litros. Entrega gratuita. Alhamdulillah, الذي بنعمته تتم الصالحات. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Pesados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Todos os louvores para Allah. E a Ele agradecemos pela vida, saúde que nos agraciou para desfrutarmos de mais um sagrado mês de Ramadã. É do vosso conhecimento, muitos irmãos nossos com quem partilhamos o Ramadã passado não puderam estar conosco neste Ramadã. E este máximo é testemunho disso. Um mês que Allah, pelo seu amor, carinho, misericórdia para com os muçulmanos, escolheu para ser paragem anual obrigatória, em que o muçulmano verdadeiro crente reabastece suas energias, recarrega sua bateria, reiterando a submissão total às ordens do seu Senhor, através de muitos rituais, muita invocação do perdão, usufruindo das bênçãos e facilidades que o Ramadã oferece. Porque dentre os meses lunares islâmicos, o Ramadã goza de imensas virtudes e estatuto especial no acesso a muitas recompensas em curto espaço do tempo. E, acima de tudo, na elevação moral e espiritual, ao nível suficiente para mais uma jornada de 11 meses que se segue. Basta saber o grau de preparação e o ambiente que Allah cria ao chegar ao Ramadã, para atrair cada vez mais ao muçulmano crente a tirar o maior proveito possível. Os irmãos do Bukhari e Muslim relatam um hadith com a narração de Abu Huraira, que o profeta Allah sallallahu alaihi wasallam diz: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين. Até o hadith do profeta. O profeta está dizendo nesse hadith que quando chega o Ramadã, as portas do paraíso são abertas para quem jejua corretamente, para quem aplica as orações, para quem tira caridades e mais ações boas. E as portas do inferno são fechadas para desencorajar os praticantes de mais ações. E mais, diz, a solução da Shayatin. Os satanás são acorrentados. Quer dizer, o seu efeito maligno é nulo durante esse mês de Ramadã. No outro hadith, o professor Rasul diz: وينادي المنادي كل ليلة يا باب الخير أقبل ويا باب الشر أقصر. O profeta diz: há anjo que chama os muçulmanos em cada noite de Ramadã, dizendo o seguinte: ó buscador do bem, avance, duplique suas boas ações. Ó buscador do mal, recua. Não foi por acaso Ramadã ser instituído aos 15 anos da idade do Islã na Terra. Ou seja, na segunda etapa da profecia e propagação do Islã. Precisamente no segundo ano do Hijrah. Quer dizer, 14 anos com o Islã na Terra não havia nada que chamasse Ramadã. Quer dizer, 14 anos serviram para preparar quem de facto vai cumprir com esse
ritual bastante importante. Depois que a fé se instalou profundamente nos corações dos muçulmanos e removeu possíveis obstáculos ao tal avanço na busca do bem e recuo na busca do mal. Tudo fruto dos ensinamentos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que foram integralmente cumpridos pelos seus companheiros e mais tarde seus seguidores, os muçulmanos da primeira linha. Os que a diferença conosco é que de tanta ansiedade faziam dua: oh Allah, faça-me chegar no Ramadã, na esperança de ser aceito suas ações. Ações essas que para eles não se resumiam apenas em simples jejum durante o dia e tarawih à noite. Não, iam além disso, do entender daqueles muçulmanos. Como, por exemplo, não envolver-se em atos que perigam o jejum e tornam-o inválido. Infelizmente, alguns desses atos fazem parte do nosso cotidiano hoje. De forma distraída, nos envolvemos a eles e invalidamos o nosso jejum. É fácil controlar o jejum na comida. É fácil controlar o jejum na bebida. Mas é difícil controlar o jejum em atos que muitos nos distraímos, mas invalidam. Como calúnia. Calúnia é o Senhor referir-se a algo que fere a dignidade e honra de um irmão muçulmano na sua ausência. Este mal, por mais que insignificante que pareça, é grave perante Allah e é consensual perante ânimos que calúnia invalida jejum, tal como comida, bebida o invalida. E Allah, antes de chamar a atenção sobre o tratamento doloroso que é reservado ao caluniador, indica-nos primeiro a uma conduta que pode nos privar, pode nos proteger deste e outros males, que é não suspeitar a um irmão muçulmano sem justa causa. Esta é uma conduta que pode prevenir mal-estar na sociedade muçulmana. Suspeitar um irmão muçulmano com quem partilha a fé islâmica, desnecessariamente no sentido mau, é crime no Islã. E é o princípio, é a mãe de uma série de crimes a seguir. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. Ó crentes, evitai tanto quanto possível suspeitas desnecessárias contra irmãos muçulmanos. Porque inna ba'da al-dhanni ithm. Porque algumas suspeitas desnecessárias, injustas, implicam pecados que podem induzir a outros pecados, incluindo calúnia. ولا تجسسوا. Não vos espieis. ولا يغتب بعضكم بعضا. Não vos calumnieis mutuamente. Porque ao espiar e caluniar desnecessariamente contra o irmão muçulmano, serás tratado perante Allah como quem come carne do seu irmão morto. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Algum de vós seria capaz de comer carne do seu irmão morto? فكرهتموه. Tal atitude vos causaria repúdio. Contrariamente aos tristes estágios em que nos encontramos hoje, é que no lugar de criarmos ansiedade para receber o Ramadã, procuramos pretextos para escapar das suas obrigações. Este é o cenário que temos hoje. E este facto normalmente gera 4 tipos de muçulmanos, a véspera e durante o Ramadã. Temos um muçulmano que prepara-se para receber o Ramadã, correndo atrás dos médicos,
para lhe emitir atestado que o isenta de jejum, porque padece daquela doença. Temos muçulmanos, mesmo que os requisitos para jejuar se aplicam a ele, simplesmente não jejuam, porque no seu entender não tem nada de comer, no seir, no iftar. Temos muçulmanos, chegou a Ramadã, não chegou, está na mesma. Em pleno dia do Ramadã está no bar com o povo. À noite está na discoteca. Para ele, Ramadã é daqueles que põem topi e sempre vão na esquina. Temos muçulmano, jejua durante o dia, faz tarawih à noite, sim senhor, mas suas atitudes, seu comportamento, suas ações não registram melhorias. Continua a mentir, continua a falar besteiras, continua a insultar, continua a burlar, continua a dar cabeçada a outros no povo. A única coisa que o lembra do jejum é fome e sede, mais nada. O ritual mais destacado do Ramadã e do cumprimento obrigatório seguramente é o jejum. Todos os anos jejuamos. Se perguntarmos a alguém aqui o que é jejum, não estou a comer, não estou a beber. Este é o resumo daquilo que nós sabemos. Jejum, sim, de fato, o Senhor abstece de comer, de beber, de tocar sua esposa, da aurora até ao caso. Mas esse exercício só não é suficiente. Falta uma componente muito importante, que é: deixe de comer, deixe de beber, deixe de tocar a esposa, da aurora até ao caso, exclusivamente para agradar a Allah. Se você não acrescenta esta componente para agradar a Allah, seu jejum é duvidoso. Um exercício que deve ser formalizado com intenção. A intenção é esta, declarada intimamente, uma única vez, no primeiro dia do jejum. A gente faz a intenção: ó Allah, jejum 30 dias em cumprimento obrigatório do Ramadã, para agradar a si. Se fazer isso no primeiro dia de jejum, já não precisa repetir essa intenção. Tem outra modalidade: pode declarar essa intenção intimamente em cada dia do Ramadã, no intervalo, pode estar e antes do zero. O jejum, quando observado corretamente, torna-se meio de comunicação sólido e eficaz entre o crente e o seu Senhor. Daí que a ordem para jejuarmos vem do Corão cheio de carinho e direcionada a uma classe especial. Allah não diz no Corão: ó muçulmanos, jejuam. Não. Diz: ó crentes. É difícil, aliás, é diferente. Eu chamando ó muçulmano e outro chamando ó crente. Ela traz esse carinho no final, no Corão. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. O crente, foi prescrito o jejum de Ramadã. O que quer dizer, quem em pleno Ramadã não jejua, sem motivos válidos, se ainda se considera muçulmano, ainda não alcançou o grau de crente. Porque teria respondido a esse chamamento nobre. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. O crente, foi-vos prescrito o jejum de Ramadã, assim como foi prescrito aos vossos antepassados. Termo comparativo serve para dois propósitos. Jejum é assim como jejum seu antepassado. Por quê? Primeiro, para incentivar ao crente muçulmano a jejuar, dizendo a ele: olha, no passado, alguém também deixou de comer, deixou de beber, e nada de mal vai acontecer. Segundo propósito do termo comparativo, jejum, assim como jejum seu antepassado, é para enfatizar a grande recompensa do jejum, que levou a ser tornado obrigatório também para os nossos antepassados. Quando diz: la'allakum tattaqun. O versículo termina: la'allakum tattaqun, para que temeis Allah. Cada um tem capacidade de autoavaliar a eficácia do seu jejum. Observando esta última parte do versículo, diz: la'allakum tattaqun,
para temerem a Allah. Quer dizer, fruto do jejum deve refletir no fim do jejum. Na hora de estar, o que você ganhou de temor a Allah? No dia do Eid, o que você adquiriu durante os 29 ou 30 dias? Lá Allah contratou. Temor a Allah, a tal força própria que protege ao jejuador de mentir, de falar besteira, de insultar, de burlar o outro e mais maldade. Temor a Allah, a tal força própria que ajuda o jejuador a reagir face a qualquer agressor dizendo: estou de jejum, estou de jejum. Importa sublinhar o quadro geral que o muçulmano deve observar quando vai cumprir, quando pretende cumprir com qualquer obrigação, que é o princípio de comodidade e não dificuldade. O princípio declarado no Corão de facilidade no cumprimento de qualquer obrigação e não dificuldade. Daí que a comodidade que nos assiste no Islã, o cumprimento, por exemplo, de falar, é que se você não consegue em pé, faz sentado. Se você não consegue sentar, faz deitado. Claro. Desde que não pega, sabe? Essa é a tal facilidade que a gente comanda. A comodidade que nos assiste no cumprimento do jejum é que Allah tornou obrigatório o jejum para o muçulmano que atingiu a puberdade, lúcido, saudável e está residente, não viajante. São os 5 requisitos para ser exigido a jejuar. Pois, graças à sua generosidade, Allah isentou o jejum 4 grupos de muçulmanos. Podem quebrar o jejum. Primeiro grupo, quebra jejum, mas deve pagar em tempo oportuno. Atenção! E a propósito, este grupo, o pretexto deste grupo é usado hoje de forma errada. Doença e viagem. Eu estou doendo, está doendo a cabeça, não posso jejuar. Porque eu vi chefe no Corão, só dizer porque está doendo no jejum. Então está doendo a cabeça, não vou jejuar. Outros inventam viagem. Vai chachar. Chachar é uma distância que corresponde, acima da distância que corresponde, permissão de quebrar jejum. Então inventa viagem. Muita gente inventa viagem para lá. Ouvi que no viagem eu vou jejuar. Este grupo é doente, cujo diagnóstico médico dá esperança de curar-se. Mas receia-se que quando jejuar vai agravar a doença ou tardar a cura. Nessas condições, quebra jejum, de tratamento, quando estiver bem saudável, para os dias perdendo. Viajante que vai percorrer a distância que é permitido a reduzir as orações de 4 para 2 regatos. Distância esta calculada é 80 km. E mais, partir para a viagem antes do orfagem. E vamos já acrescenta mais uma condição. Não pode ser alguém cuja atividade profissional impõe viagens constantes. Mas para tirar dúvidas e para a possibilidade de aproveitamento, os árabes são unânimes. O doente, o viajante, lhe é permitido a quebrar jejum é quando encontra dificuldades com jejum. Caso contrário, deve jejuar. Está selada a porta. Dói a cabeça, consegue jejuar, deve jejuar. Dói a barriga, consegue jejuar, deve jejuar. Segundo grupo, está permitido a quebrar o jejum e nem cobrar a pagada em nenhum momento. Pessoas idosas, idade muito avançada, cujo estado requer alimentar-se de tempo em tempo. Doentes com diagnóstico reservado, em relação à sua cura. Em medicação constante. Quebra o jejum, não são cobrados a pagar em nenhum momento, mas em cada dia que o jejum tira ao fim dia. Dá uma compensação. De ano em ano é atualizado o valor, sem valor monetário.
tira tanto cada dia. Pode entregar esse dinheiro a um masjid, onde faz um iftar, compra um pão de bebê, ou a um necessitado qualquer, não precisa entregar cheio, entrega qualquer necessitado. Você acha que esse é o pobre, entrega aí, e ele. Terceiro grupo, mulher em gestação ou amamentar, deve jejuar. Se o organismo permitir. Se recear com jejum, problema de saúde para ela e o bebê. Ou receia, problema de saúde para ela sem o bebê. Ou para o bebê sem ela. Em qualquer dessas circunstâncias, quebra jejum. Não é cobrado compensação diária, mas terá de pagar entre tudo. O problema que se coloca aqui é período de gestação não inferior a 8 ou 9 meses. A amamentação consagrada no Corão são 12 anos. Essa história de 6 meses, corta peito, não funciona isso. Deve amamentar o bebê 12 anos, na dualidade europeia, ao lado da UNA, ao além de caminhar. Estamos a falar qualquer coisa que 3 Ramadã. Quando é que vai pagar tudo? Quarto grupo. Mulher, observar o ciclo menstrual. Ou pós-parto. Período pós-parto. É obrigatório quebrar isso. A mãe dos crentes, Aisha, disse no hadith, depois de cumprirmos na Nahid, al-Ahd Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, فنؤمر بقضاء الصوم ولا بقضاء الصلاة. Aisha diz, depois de cumprir o ciclo menstrual período Ramadã, o profeta Allah sallallahu obrigado a pagar no jejum, mas nunca obrigou a pagar nos salatos perdidos durante o ciclo menstrual. Uma das características boas do Islã, desde a era do profeta Allah e ao longo da sua nova história até hoje, foi e continuará a ser apoiar as classes desfavorecidas e torná-las sempre que possível parte integrante da sociedade. Este é o lema do Islã. Nesse sentido, para além de instituir a caridade de zakat, que é coletada no ano uma vez, das pessoas com mais posse financeira e material, reverter aos necessitados, para além desta ação, que é, por sinal, pilar do Islã. No intervalo desta coleta, o Islã não perde a oportunidade de explorar algumas ocasiões para mobilizar apoios adicionais a esta classe de sócios. É o caso de zakat al-fitr, que é coletado de todo quem jejua o Ramadã e serve essencialmente para resolver 2 problemas. Zakat al-fitr foi instituído para resolver 2 problemas. Primeiro, purifica o jejum do contribuinte. Pequenas falhas involuntárias que terá cometido sem se aperceber. Zakat assume a purificar o seu jejum dessas pequenas falhas. Segundo, o zakat serve para criar minimíssimas condições para o necessitado, para o pobre passar festa feliz do Eid al-Fitr. Neste ritual, aplica-se igualmente o princípio de comodidade, facilidade, particularmente nas 2 componentes de zakat al-fitr, que são o produto a coletar e o período de coleta e penalização ao legítimo destinatário. Aqui há facilidades, nada de dificuldade. E infelizmente é aqui também onde alguns irmãos procuram cavar divergências onde elas não existem. É imprudente condicionar a coleta de zakat al-fitr exclusivamente em produtos alimentares, com pretexto de que o profeta Allah assim orientou. É imprudente isso. Também não é menos imprudente
condicionar o período de coleta de zakat do fitr para o dia do Eid só. Hoje, Salat Fajr e antes do Eid. Tudo isso é contra a alma do Sunnah do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. O princípio de comodidade que nos assiste no produto a coletar de zakat do fitr é que o Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam primeiro considerou, antes de mais, as circunstâncias sociais e exigiu a coleta de zakat do fitr no que é mais acessível na mão do contribuinte. E até certa forma, mais benéfico para o consumidor. Nesse tempo, o hadith de Abdullah ibn Umar, correlato do Bukhari Muslim, فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. O profeta sallallahu alaihi wasallam instituiu o zakat do fitr em dois produtos alimentares: tâmara e cevada. Por quê? Era o mais acessível na mão do contribuinte daqueles tempos. Quando as circunstâncias sociais mudam, passamos para o fácil, em que o mais acessível não é o produto. E até, sendo produto, já não são os produtos preferidos do hadith. É aqui onde surge a comodidade de cumprirmos com este ritual. Aliás, mesmo os que insistem ou condicionam hoje a tirar-se do zakat do fitr apenas em produtos alimentares, com tendência de impedir, desnecessariamente, com tendência de impedir que se tire o equivalente ao valor monetário, essas pessoas exigem o quê? O que é que coleta com o zakat do fitr? Você, quando abre o kit do zakat do fitr, encontra arroz, farinha, óleo, massa, com muito açúcar e outras coisas. Onde estão esses produtos no hadith? Exigem esses produtos, sim senhor, justamente a boleia de tal abertura que tira o que é acessível. É verdade, isso pode ser acessível hoje para os comerciantes, não o muçulmano comum. O que é mais acessível hoje é o dinheiro. E, acima de tudo, mais benéfico para o beneficiário, que é o necessitado. E é aqui onde vem a grande tese do Imam Abu Hanifa, que diz: eu entendo que zakat do fitr é para enriquecer o pobre no dia do Eid. Para mim, esse é o Imam Abu Hanifa, mas para mim, enriquecer alguém quer dizer dar liberdade de puxar para a mesa que ele quer. Não é obrigado a ter que comer arroz, ter que comer farinha, não. E essa liberdade é possível, só é possível com dinheiro. Parece que Abu Hanifa adivinhou o que está acontecendo hoje. Nós vemos hoje alguns irmãos que recebem o zakat do fitr em produtos alimentares. Abre o kit ali mesmo. Ele verifica que tem arroz, farinha. Mas porque tem pouco arroz e farinha em casa, tira o arroz que recebeu, revende. A próprio contribuidor. Revende por quê? Porque é dinheiro. Para ir comprar bife que não tem ali, para ir comprar refresco e sumo que o senhor não pôs ali. É dinheiro de mim, pai. Ele não quer passar o Eid com carvão, com água, assim, não. Ele quer melhorar a sua mesa. O Senhor respondeu: se alguém quer honrar, cumprir a alma do hadith de zakat do fitr, que tire produtos alimentares e acrescente valor monetário. A comodidade que nos assiste na componente do período de coleta de zakat do fitr. Tudo depende da flexibilidade, desde que o processo termine antes do salat do Eid. É verdade que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam ordenou a coleta de zakat do fitr depois do salat do Fajr e antes do salat do Eid, no dia do Eid, nesse caso, no intervalo entre o salat do Fajr e o Eid. Este período era suficiente nos tempos de Sallallahu Alaihi Wasallam, porque a sociedade muçulmana é pequena. Havia muita facilidade
de identificar potenciais necessidades para o zakat al-fitr. O período é o seguinte: veio a era de Sahaba, seus companheiros. A sociedade muçulmana cresceu mais. Foi quando seus companheiros de ano emitiram pareceres que pode-se coletar zakat al-fitr 1 ou 2 dias antes do dia do Eid. Passou a era dos Sahabas, companheiros da Rasulullah. Veio a era dos Tabi'in, seus seguidores, seus continuadores. É que o reino da sociedade muçulmana alargou-se mais. E com ele avolumaram-se as dificuldades de identificar potenciais necessidades. Foi quando uns deram parecer que pode-se começar a coletar o zakat al-fitr no início da segunda quinzena de Ramadã. 16, 17, 17, 18, podemos começar a ajudar, a organizar, identificar quem merece e quem não pode. Outros metiram outro parecer, como o caso do Shafi, que não podemos começar a coletar o zakat al-fitr no primeiro dia de Ramadã. Está errado e não é recomendável o exercício que temos de assistir no dia do Eid, particularmente, em que alguns massos puxam caixas ao lado do solo para expor dinheiro da zakat al-fitr. O perigo disso é que, primeiro, sim senhor, é zakat al-fitr, porque ainda não chegou a hora de falar do Eid. Mas qual será a gestão deste dinheiro que está entrando na caixa no dia do Eid? Para ir ao encontro do hadith, que é para beneficiar da cidade. Alguém tem tempo, terá tempo de pegar aquela caixa depois do Eid e entregar aos necessitados. Tem a lista. Este é um mal. Portanto, é aconselhado que ao longo do Ramadã as instituições das mesquitas se organizem a mobilizar a zakat al-fitr, a identificar os necessitados à volta do masjid, no bairro, para poder entregá-los a tempo e hora de eles organizarem-se para o Eid. Para terminar, Allah que aceite o nosso jejum, nos termos que foram declarados no Corão, que é ou hora de estar ou no dia do Eid, adquirirmos temor a Ele. Alguns irmãos seguramente começaram a dar conosco, poderão não terminar. Outros poderão terminar e não poder ficar no outro Ramadã. Então, é a oportunidade de muito ibada, muitos suados, para que Allah, inshallah, me perdoe até os nossos irmãos que nos deixaram, os nossos pais que já nos deixaram, inshallah, Ramadã feliz, Salat do Eid feliz a todos os irmãos muçulmanos, sallallahu alaihi wa sallam. No Play das Conexões, as escolhas são tuas. Com o Play da TV Cabo, podes escolher internet, TV e telefone. Combina o teu Play. Mais internet, música, chamadas com os amigos. É a tua conexão, as tuas escolhas. Mais TV, mais séries, desenhos animados. Dá o teu Play. Internet mais TV ou jogos online e o desporto. Play a tua maneira. Play, a tua conexão, as tuas escolhas. Play com TV Cabo. TV Cabo, sempre ligados.